aí, galera, tudo bom? Rafael Derrico aqui e esse é o HitCast, podcast oficial do HIT, que foi criado para levar informações, insights para você melhorar o monitoramento, a gestão e os serviços de operações de TI em sua empresa. E é claro, tudo isso acompanhado de tendências tecnológicas. Aqui hoje comigo, Danilo Marçal, ele que tem mais de 17 anos de experiência com tecnologia da informação, atualmente atua como gerente de TI. E o nosso bate-papo hoje aqui vai rolar em torno de transformação digital, cultura e desenvolvimento de pessoas. Bem-vindo ao HitCast, Danilo. Muito obrigado, é uma grande honra estar aqui participando desse HitCast. Fico lisonjeado pelo convite. Obrigado. Claro, não podia faltar você. Conta pra gente, né? Como foi sua jornada aí na área de TI? Desde o início até a sua posição atual. E já emenda e fala um pouco da empresa que você trabalha, da Coplana, nessa posição que você ocupa como gerente de TI lá na Coplana. Maravilha. Bom, comecei a trabalhar com TI desde os meus 16 anos, né? Com 16 anos, eu não tinha computador em casa, e aí eu lembro que eu era um dos melhores alunos na aula de informática da escola. Aí a professora... Isso começou Ensino médio. Ensino médio. Ensino médio. Aí a professora de informática na época falou: nossa, Danilo, você tem boas habilidades, né? Aqui com o curso, né? Com as aulas e tal, você vai super bem. Eu falei, eu gosto, eu acho muito legal, mas naquela época não tinha computador, não tinha nada em casa, né? E aí ela me fez o convite para ir para uma escola de informática chamada DataFox. E essa escola de informática eu fiz ali atuei como monitor, né? Ajudando o pessoal ali a fazer os cursos de Windows. Era o Windows 98 na época, era Office 98 e beleza. Aí eu falei, cara, quero mais, eu quero entender mais. Aí procurei um curso de manutenção de computadores e hardware, aí eu fui aprofundando. Aí, dentro da cidade, uma cidade pequenininha, que meus pais moravam, que era Icém, do lado aqui de São José do Rio Preto, eu aprendi e comecei a pegar computador na região para formatar, trocar peça. O pessoal começava a me procurar e eu era um bico. Falei, cara, show de bola. E comecei a ganhar um dinheirinho ali com 16 anos mesmo, né? Aí fui indo, fui amadurecendo, aí arrumei outro trabalho e tal, né? Cheguei a trabalhar numa usina como auxiliar de serviços gerais e comecei a faculdade na época quando eu fiz 18 anos e tal. E aí, antes meu pai falava, você tem que fazer informática, porque você tem talento para isso tal. E eu, não, quero fazer educação física, quero fazer alguma outra coisa, que eu adorava esporte também, adoro esporte. E aí, meu pai, não, vai fazer informática. Aí procurei um curso e tal, falei, beleza, vou fazer isso. Aí arrumei um estágio, entrei na Tereos como estagiário, com 18 anos de idade. E aí Já era Tereos na época? Já era Tereos. Aí eu fiquei 2 anos como estagiário, né? E aí o gerente da época, que era o Carlos Barros, famoso Bill. Famoso Bill, conheço o Bill de longa data. Aí ele estava na Copec, né? Ele era um dos membros do conselho da Copec, ele era o gerente da TI na época lá na Tereos, e ele estava fazendo a transição. E aí não tinha oportunidade para ser efetivado na Tereos, e aí ele falou, Danilo, tem uma oportunidade na Copec, você quer ingressar nessa? Eu falei, cara, claro que eu quero. A Copec é uma cooperativa de ensino aqui em Rio Preto. Sim. E aí trabalhei por 8 meses na Copec como administrador de redes lá, era para dar manutenção, era para cuidar do servidor de ensino lá, que é o servidor que faz a gestão de acesso à internet. Na época era por Squid, Linux, né? E aí e o file server, né? E aí beleza, entrei na Copec, continuei ali por 8 meses. Aí o Vinícius Naranjo, que era o gestor de TI da parte de infraestrutura, surgiu uma oportunidade na Tereos de novo e ele entrou em contato comigo. Falou, você quer voltar? Falei, cara, claro que eu quero. E isso, então, foi
foi a minha porta de entrada como analista dentro da Tereos, né? Não sei se você sabe, o Vinícius é formado, nós somos aí praticamente da mesma turma aqui na Unesp, em São José do Rio Preto. Formado comigo lá Sim. No IBILSE. Sim. E aí, então, foi o Vinícius foi o meu gestor na Tereos quando estagiário. E quando eu saí, né, ele falou, cara, não tem oportunidade, beleza. E ok, eu entendi isso. Eu era novo, tinha 18, 19 anos. E aí foi quando eu retornei para a Tereos a convite do Vinícius. Fiquei super feliz. Ou seja, entendo que meu serviço como estagiário surtiu efeito positivo porque ele quis me contratar novamente. E aí quando eu voltei para a Tereos como analista de suporte júnior, eu fiquei trabalhando ali um tempão, rodei algumas unidades, então fui para São José, fui para Vertente, aí depois eu fui para a unidade da Matriz ali, que é a de Olímpia. Cruz Alta, né? Cruz Alta, e beleza. Até que eu recebi, a Tereos comprou uma nova fábrica dentro do Brasil, focado em mandioca e milho. E aí eu falei, cara, legal, né? E aí começou o zum de corredor. Ah, quem que é que vai para lá? Como que vai? Porque tem que ser uma pessoa da Tereos para conduzir lá e tal. Falei, parece que eu tô gostando desse papo aí. Daí o Elvis, né, Danilo, veio me procurar, tava o Elvis, tava o Vinícius também. Cara, eu acho que você deveria se manifestar lá. O Elvis, desde quando eu era menino novo, né, aí começando a minha carreira, ele me dava alguns insights, né, e eu também olhava a postura deles ali, do Vinícius, do Elvis como gestores. Eu falei, cara, beleza, tô entendendo, tô aprendendo. Aprendi olhando eles a trabalhar, né? E aí eu falei, cara, legal, vou me manifestar. E aí eu me manifestei, falei que eu tinha vontade, aí eles passaram por um comitê e eu fui escolhido para ser o analista lá de Palmital. Então, aí, cara, o crescimento foi gigante, porque lá em Palmital era uma unidade diferente da TSSB, que é focado em açúcar e energia. Lá era adoçantes e amidos. Então, aí tinha algumas divisões, continuava respondendo aqui para Cruz Alta, mas não era algo que respondia indiretamente para Cruz Alta, para TI daqui, mas acabava tendo um reporte direto lá. Então, isso me deu muita autonomia. E essa autonomia foi que me evoluiu, porque eu me via sozinho muitas vezes ali e tinha que implementar várias outras coisas. Eu tinha o apoio fundamental. O Leandro Bigui, na época, estava na Tereos, me ajudou pra caramba. Tudo que eu sei, a grande parte que eu sei de infraestrutura, eu devo ao Leandro Bigui, que teve a paciência de me ensinar, né? E o Thiago Elias, na época, também, aprendi bastante com ele, que era um dos analistas sêniores que tinha na Tereos. E aí eu fui tocando muita coisa sozinho. Muita coisa sozinho. Aí começou a cair projeto de sistema no meu colo. Eu falei, eita. Algo diferente do que você fazia até então, né? Exato, totalmente diferente, porque eu cuidava de infraestrutura, suporte, telefonia, de repente começou a cair projeto de sistema. Eu falei, eita, não tenho experiência com isso não. O que eu vou fazer, cara? Beleza, e começou ali uma vida nova, uma paixão. Eu falei, cara, esse negócio de gestão de projeto é legal. E aí foi quando mudou direção aqui na TSSB, na matriz da Cruz Alta, mudou a direção lá também em Palmital. E aí as coisas foram evoluindo e o Elvis, ele foi contratado como um PJ para me ajudar em alguns projetos chaves. Então, o rollout do Sênior, o projeto de implementação do SAP agrícola lá. Então, foi aí que começou uns projetos grandes, né? mais complexos que vieram. A implementação do ERP agrícola, que é da Geatec,
multiplataforma de multiculturas, né? Plataforma de multicultura, desculpa. Então, aí foi projetos mais complexos. Eu falei, cara, eu sozinho tinha 23 anos. Não tenho... Primeiro, eu não tenho as formações e conhecimentos, né, necessários para fazer isso. Mas eu tinha um diferencial que eu reconheço hoje, que é gestão de pessoas e assumir liderança. Isso eu sempre tive. Isso você notou nessa época Não. Ou você foi notar depois. Foi notar depois. Não era alguma coisa que você já trazia intrínseco, ou que você, quando jovem, ali já exercia essa liderança nos seus grupos escolares, Não. esse tipo de coisa? Até porque na escola eu ia para a escola e falava, cara, beleza, deixa eu prestar atenção. Não estudava muito, era aquele negócio. Presta atenção, ok, anota algumas coisinhas básicas ali, quase não copiava muita matéria, mas anotava bastante coisa e beleza, chegava na prova, ia lá e fazia para passar. E alguns eu ia muito bem, mas nunca foi assim, vamos lá, gente, formar grupo de estudo. Não, nunca fui. Então, ali, quando eu comecei essa vida profissional, que eu comecei a me deparar com pessoas. Eu falei, cara, eu gosto de trabalhar com pessoas. Eu gosto de me relacionar com pessoas e falar de tecnologia. Tá aí um negócio que eu gostei. Que projeto de sistema tem muito mais relacionamento que projeto de infraestrutura, porque você tem que discutir processos, você tem que discutir regras de negócio. Então tem que ficar um negócio assim bem casadinho, porque você está falando da empresa. A infraestrutura, cara, beleza, você tem relacionamento, mas é aquele bit-byte, é técnico, é conversas técnicas. Você não chega no executivo e fala, me fala qual é a estratégia para formar, sei lá, pricing. Como que a gente vai formar isso aqui? Como que a gente vai fazer regras de negócio para, sei lá, pagamento de X produto. Então, não tem esse viés, né? E aí foi quando eu comecei, o Elvis me ajudou pra caramba, né? Foi um dos tutores. O Elvis sempre é um entusiasta, né? Eu conheço o Elvis Sim. faz muito tempo. O Elvis, ele é um entusiasta, ele é muito amigo, ele é um entusiasta na área de TI, assim, ele sempre acompanha as tendências, ele está sempre buscando novas formas de fazer as coisas acontecerem. Dá um abraço pro Elvis aí, porque ele é uma pessoa muito querida. Abraço, meu mestre. E aí, foi nessa época que veio um projeto gigante, né, que me deram a oportunidade, que é o projeto SAP Convergence. Estava migrando a base do SAP aqui do Brasil e convergindo tudo para a França. E o maior desafio era unificar os processos do Brasil com a França. Então, quais eram os desafios? Primeiro, o idioma, né? Porque aqui a gente fala, né, português, né, a língua portuguesa. Segundo, lá eles falam francês, então uma língua comum seria o inglês. E aí, na época eu não dominava tanto o inglês, eu tive que ralar, fiz cursos VIPs rapidão lá e quando eu vi já estava me comunicando bem, era foco total. Então, em 6 meses, praticamente, ali em curso na Skill, que era o curso que tinha na cidade lá de Palmital, onde eu morava, eu consegui sair conversando. Eu falei, show, é isso que eu preciso conversar e entender o outro lado para poder responder. E foi quando eu comecei a evoluir na língua inglesa ali, comecei a estudar inglês mesmo com 24 anos aí. E aí assumir esse projeto de forma internacional foi bem bacana. E aí, fora isso, tinha a complexidade de unificar os processos. Então, o processo aqui do Brasil tinha que ser o mais parecido com o processo da França. E aí a gente está falando de um mundo de tributação totalmente diferente da tributação francesa. E aí, explicar isso para os franceses, defender, argumentar isso, foi algo que eu levo como experiência positiva, que eu tinha o pessoal da área de negócio da TSSB, que era de Palmital, respondendo indiretamente para mim, né? E eu novo ali, liderando um projeto. O Elvis me ajudou no começo, aí depois logo ele saiu e eu fiquei sozinho praticamente ali, liderando esse projeto junto com o time. Então, foi um projeto super desafiador, foi muito legal, aprendi pra caramba esse mundo SAP, mundo de negócio. Foi ali que eu
tive a certeza. Eu falei, cara, eu quero ser um líder. Eu quero fazer diferença, não só para a empresa onde eu estou, mas também na vida das pessoas. Então, ter a experiência de gestionar ali 18 pessoas na época que respondiam diretamente para mim dentro desse projeto. Cara, foi fantástico, de verdade. E aí, né, devido ao desempenho bacana que eu tive no projeto, eu recebi o convite para voltar para a Tereos, para a Matriz. E aí, cara, voltei para a Matriz como uma posição de parceiro de negócio sênior. Aí depois recebi logo uma promoção para assumir uma área de aplicações. Aí fiquei 6 meses nessa área como gestor de aplicação, ajudei a estruturar alguns processos, né, importantes. Eram 85 sistemas que era gerenciado por essa área. E tive uma participação no projeto da implementação do ServiceNow, que é uma plataforma de ITSM, né, e BPM também, que foi o CSC da Tereos, né? E aí, em 6 meses nessa posição, o gerente da área de operações e serviços de TI, que era o Danilo, né, na estrutura do Leandro, né, e depois o Marcos Cardoso assumiu quando o Leandro deixou a companhia e foi para uma outra empresa. O Danilo deixou e ele me indicou para assumir essa posição. Eu fiquei muito grato, falei, cara, legal, não sei, a gente sempre se pergunta, será que eu estou pronto para assumir uma posição de gerência? Acabei de assumir a posição de gestor, né, de líder formalmente de uma área, e aí foi quando eu assumi uma posição de gerência, mas eu confesso, eu não estava pronto para ser um gerente. Eu aprendi muita coisa na posição, tive muita ajuda do Marcos Cardoso também, que era o meu gerente executivo na época na Tereos. E aí foi passando por alguns desafios, implementação do Microsoft 365, Redesign One, Network Refresh, que tinha alguns probleminhas na época, enfim. E aí teve uma outra alteração dentro do corpo de direção da Tereos, e eu falei, cara, legal, mas eu acho que não está fazendo mais sentido para minha carreira. Já não estava muito animado em continuar na Tereos, por questão de pessoas mesmo. Falo abertamente aqui, não tenho problema algum com isso, né? Eu acho que todo mundo é humano e a gente sabe com quem a gente se relaciona melhor ou não. E aí, já estava me movimentando no mercado e foi quando eu já estava em conversa com a Coplana, mesmo antes de ter deixado a Tereos. E aí foi quando demorou um pouquinho o processo ali da Coplana, passei em alguns outros processos, até mesmo... Passou até com a gente lá, né? Até mesmo, quase vim trabalhar contigo, né, Rafa? Mas o que eu queria para minha vida era continuar trabalhando numa empresa de agro, né? Sim. Ser uma TI de agro. E emendando nisso, né, falando... fala para o pessoal um pouco, né? Você chegou na Coplana, chegou como gerente de TI, e a Coplana é uma empresa de agro também. Sim. Ela é uma cooperativa focada em amendoim, é o carro-chefe dela. Sim. Então, uma cooperativa ela nasce para poder fornecer para os seus cooperados tudo aquilo que é necessário para que ele sobreviva. Então, está muito latente essa questão de ESG dentro de uma cooperativa. Na verdade, a cooperativa já vive isso há tempos, né? Agora veio os meios de como a gente vai fazer essa formalização. Aí está falando de crédito de carbono, enfim, tem várias outras linhas atreladas a isso. Coisas que talvez ali o cooperado sozinho ele não teria condições, né, de comprar ou de ter uma informação técnica ou de vender o seu produto, enfim. Condições dele se desenvolver ou de operar aquilo que ele faz no dia a dia. Exatamente. Então a cooperativa... ela nasceu com esse propósito, né? Fornece tanto desde a semente de amendoim para o produtor fazer o plantio dele, e quando o produtor finaliza a sua produção, ele pode entregar novamente na Coplana, e aí ali a gente faz ou processamento ou faz novamente semente, dependendo da variedade. Mas tem a loja, né, também, a parte de varejo, a parte de insumos,
que é realmente focado para atender o cooperado no seu período de produção ou maquinários. Tem serviços técnicos também. Então, a Coplana precisa de uma análise de solo. Então, a Coplana tem um profissional ali dentro do seu portfólio para atender o cooperado. Basicamente, então, uma assistência fim a fim para o cooperado. Exatamente. Esse é o propósito da cooperativa, né? E quando eu fui contratado para a Coplana, né? Na Coplana, eu recebi uma missão de: Danilo, precisamos evoluir a área de tecnologia. E é isso que eu ia te perguntar agora, né? Quando a gente já conversou outras vezes, você chegou na Coplana, eu me lembro da gente ter algumas conversas e você me falou, Rafa, aqui eu preciso fazer uma grande transformação, né? E eu vejo nesse período que você está lá, a gente não tem acompanhado você no dia a dia, mas eu vejo alguns insights, algumas informações que a gente vai coletando aí e até trocando experiências, e que você fez a grande transformação na área de TI da Coplana desde a sua chegada, né? E compartilha aí com a gente um pouco desses detalhes, como é que foi isso, né? E como é que isso está impactando a Coplana, desde a sua entrada até os dias de hoje. Cara, realmente, quando eu entrei na Coplana, era um time de 10 pessoas, acho que era isso. E eu fiz uma análise, né, de pessoas, processos, né, plataformas, tecnologias. Falei, cara, deixa eu entender como que tá a foto e para onde a gente vai. E aí foram 3 meses de trabalho focado em assessment. Esses 3 meses eu praticamente não mudei nada. Só fui analisando e fui escrevendo um plano estratégico. Esse plano estratégico eu fui compartilhando ali com o meu head, fui alinhando as expectativas que ele tinha de transformação, o que ele tinha de ambição, né? E fui linkando uma coisa na outra e comecei a fazer benchmarking com outras cooperativas. Então, olhei como que a estrutura organizacional de outras cooperativas estavam posicionadas, das concorrentes, olhei quais eram as plataformas que eles possuíam, e aí eu comecei a linkar tudo isso. Falei, beleza, entendi o contexto geral. Agora é a hora de colocar a mão na massa e começar a mudar. E foi quando eu comecei a falar com o time de algumas práticas de mercado, né? Então, eu falei, primeiro ponto, eu acho que a folha de rosto de qualquer TI, que o core não é vender uma solução que no caso, igual a Coplana, a gente é uma TI dentro de uma área que era vista como suporte ou back-office no último do último. Hoje, a TI, dentro da Coplana, ela é considerada como estratégica. A gente é real parceiro das nossas áreas. Então, primeiro ponto, eu comecei a falar com os membros atuais que estavam ali no time, e muitos deles continuam, porque o meu foco foi capacitar essa galera. Não era chegar ali e falar, vou mandar todo mundo embora e vou contratar de trazer mercado. Um time novo, vou Cara, trazer uma galera que eu conheço. Não, primeiro que não dava para fazer isso, né? Assim, cooperativa, em geral, eles são bem conservadores e a gente tem que ir entendendo e se adaptando, né, a esse mundo. Eu acho que não só para a área de TI, mas para várias outras profissões, é importantíssimo o head ser um cara de adaptação rápida. E aí eu fui entendendo, eu falei, cara, não dá para sair do 8 para o 80. Não dá. O que eu vou ter que fazer? Eu comecei a falar de boas práticas de mercado, ITIL. Eu falei, eu tenho que focar primeiro na operação. A folha de rosto de uma TI é a operação. Que é aqui onde chegam os problemas, é aqui onde que... Cara, eu posso ter o melhor projeto do mundo, entrega, mas e quem vai sustentar depois? Sim. É a operação. Se a operação não tiver madura o suficiente... E se você não tiver método de controle da operação, não tiver um time preparado ali para que você possa ter uma resposta, que você possa ter ali uma análise rápida, né, e uma resposta rápida para fazer um workaround, colocar aquele serviço, enfim, deixar essa TI resiliente, isso no fundo acaba gerando uma série de problemas no dia a dia da operação da companhia, né? Exatamente. Aí eu falei, beleza, montei o plano. Aí levei para a diretoria.
Aí comecei a apresentar, tive que apresentar o plano. Foram 95 slides, a primeira versão do plano estratégico ali. Aí depois aumentou um pouquinho, foi para 100 e alguma coisa, depois que eu fiz a revisão. E eu falei, agora eu preciso apresentar para a diretoria. Aí eu consegui fazer um resumo, foi para 30 e poucos slides, dos 100 e tanto. Eu ia te perguntar, como é que você conseguiu a atenção deles por tanto tempo? E o primeiro ponto foi que para CEO e na época era o CFO, né? Eu tive que fazer, eu acho que umas 4 reuniões. E eu lembro que a primeira reunião foi de, cara, umas 4 horas para falar um pouco sobre tecnologia, o plano estratégico da Coplana que eu tinha em mente, tal. E aí, nessa primeira reunião, a Mirella, que era CEO da Coplana na época, ela falou, nossa, Danilo, você mostrou que você não está aqui de brincadeira mesmo. Você veio para fazer a transformação. Agora eu tenho a certeza que a TI está em boas mãos. E aí foi quando eu apresentei esse plano para o conselho e os conselheiros externos, né? Uma cooperativa ela é composta ali por conselho interno, conselho externo, aí depois vem o corpo executivo, né? E esses conselheiros falaram, cara, hoje eu vejo que a TI da Coplana está em boas mãos. Tudo que você me passou aqui é o que a gente vê no mercado e é uma ambição que a gente tem para a cooperativa. Então, falar de ERP de mercado, antes o ERP era desenvolvido interno, com várias fragilidades. Uma das fragilidades básicas, tudo que vai que você processa no sistema, você tem que ter um meio de voltar quando erra, ou ou por legislação, ou qualquer outra coisa do tipo. Muita coisa não só ia. Para voltar era marreta de Thor. Update, delete e só vai. E aí eu falei, meu Deus, cara, peraí. Não estou criticando o trabalho do que foi feito, mas não dá. A gente precisa ser ágil. E fazer o arroz com feijão bem feito é o mínimo para eu conseguir ser uma área de transformação e não de suporte. Uma área estratégica. Então eu falei, cara, tem que ser uma plataforma de mercado. E isso estava dentro do plano estratégico. Então o plano estratégico ele focou em pessoas, capacitação. Primeiro ponto. Tem que refazer essa estrutura organizacional. E aí o ponto X ali da Coplana era que era feito silos. Então tinha a galerinha de suporte, tinha a galerinha de sistemas e tinha a galerinha de projetos. A galerinha de projetos levantava requisito e desenvolvia ou saía fazendo, cara, sem muito apoio da galera de sistema ou apoio mínimo, não tinha uma documentação ali, metodologia, não tinha nada. Eu falei, caramba, vamos colocar ordem nessa casa. Então meu foco principal foi, quando eu falo de pessoas, de estrutura organizacional, começar a construir pilares. Que é o que a gente tem que fazer. Eu vou colocar aqui, então, aqueles apuros, né, que você acabou, de certa forma, passando lá na empresa anterior, de certa forma, te deram base para que você pudesse chegar ali e entender essas situações. E eu vou emendar uma outra pergunta aqui, que você está falando de pessoas. Assim, sendo um líder de TI, né, e no meio dessas transformações que você queria fazer, acredito que você tinha ali colaboradores de longo tempo. E quais foram as estratégias naquele momento que você utilizou, né, para desenvolver, motivar essa galera, reter essa galera? Como que foi isso? Cara, eu mostrei um pedaço, não dava para abrir o plano estratégico para todo mundo, porque eles não iam entender. Assim, quando eu falo eles não iam entender, é porque tinha muita resistência dentro do time de TI, da Coplana, em deixar o legado, que foi o desenvolvimento interno, para ir para uma plataforma de mercado. Inclusive, estou com a camiseta do projeto, que é legal. O projeto Everest, que é a implementação do SAP dentro da Coplana. Foi um evento muito massa e hoje era o dia de formalização do uso da camiseta. Eu falei, eu vou gravar o podcast com a camiseta. E aí, eu tive que ir, né, com um certo tato. Então, olha, o plano
é esse aqui, de evolução tecnológica. O plano de evolução de capacitação é esse aqui. Então eu fiz ali, levantei, fiz um mapeamento de tudo que era gap de conhecimento que o pessoal do time tinha para o mercado. Então, conceitos básicos de ITIL, HDI para operação, né? Quando eu falo de metodologias, o pessoal não sabia o que era uma metodologia, o Waterfall, Agile, então eu tive que trazer isso para a galera. Quando eu falo de arquitetura e solução, o pessoal não tinha muito conhecimento do que era TOGAF, CMMI e outros vários conceitos. Então a gente falou, cara, peraí, vamos trilhar aqui uma linha de desenvolvimento dessa galera. E aí foi, ano passado, foi um ano de muitos cursos que o time de TI executou, né? E aí foi quando o pessoal começou a entender que desde a minha chegada em 2020, 21 ou 20, eu não lembro quando eu entrei lá, vai fazer 3 anos que eu estou na Coplana, mas 2021, eu entrei no final de 2020 e aí 2021 o pessoal que começou a entender essa dinâmica começou a receber o quê? Promoção. E aí a galera começou, opa, peraí, então quem está fazendo está sendo reconhecido. E aí o pessoal começou a entender o que significa pilares, porque você vem com a metodologia, você vem mostrando para a galera como trabalhar. Então, eu não cheguei com a metodologia pronta, eu fui encaixando e fui adaptando, fui evoluindo, fui melhorando. E aí foi quando a galera realmente foi desenvolvendo. Sim, eu acho muito legal essa abordagem que você utilizou, porque... Sim, sou empreendedor há muito tempo também e eu acredito que essa questão de você ter processos, procedimentos, metodologias e métodos, eles ajudam as pessoas a se encontrarem dentro daquilo que eles fazem no dia a dia, né? Então, você só faz 2 coisas numa empresa. Você está fazendo um projeto, você está executando um processo, né? E executar um processo com metodologia, isso fica mais fácil, isso fica mais gostoso de se trabalhar, porque todo mundo entende o que tem que fazer. Legal, uma abordagem bastante interessante essa sua. E assim, eu posso concluir aqui que quando eu te conheci lá na Terios, você era um dos líderes, né? Você colocou aqui, era um dos líderes, né, do serviço de operações. E hoje, né, como gerente de TI, vou colocar aqui, a sua experiência sempre foi em grandes corporações, você trabalhou aí desde o início, fez o estágio numa empresa menor, mas desde o início trabalhou aí na Terios e nas suas subsidiárias e depois na Coplana. Qual foi ali, né? Você deve ter enfrentado N desafios no seu dia a dia, mas qual foi ali o desafio mais complexo que você teve? Foi lá atrás que você teve que, mesmo não estar preparado, assumir uma posição? Ou agora que você teve que fazer uma transformação maior para, né, um conjunto de pessoas, para a empresa como um todo, né? Igual você citou, poxa, o board da Coplana é um board um pouco mais conservador, né? Então, qual foi o grande desafio, o mais complexo que você teve aí? E como é que você superou esse desafio? Cara, eu falo que minha vida foram vários desafios. Eu tive a oportunidade dentro da Tereos de começar em infraestrutura, fui para a área de relacionamento de TI, aí depois fui para a área de suporte a aplicações, sistemas, depois... trabalhei ali com o pessoal da França, que tem uma cultura um pouquinho difícil, né? É diferente da nossa, diferente, né? Eles têm uma educação diferente da nossa, enfim. Aí, enfim, tive ali que assumir uma posição de gerência de operações que eu realmente não tinha tanta experiência, principalmente com pessoas. Eu tinha boa intenção, mas eu confesso, na época eu não estava 100% preparado, maduro, né? E fui adquirindo essa experiência conforme o carro foi andando, conforme eu fui entendendo algumas coisas. E quando não fez mais sentido continuar na Tereos e eu falei, vou me movimentar e eu quero algo além disso, eu comecei a focar mais no que eu queria e estudei, enfim, e aí comecei a trocar ideia com outros
líderes, né? E fiz um coaching também para desenvolver a questão de liderança. Então, me ajudou pra caramba. Em alguns pontos foi mais coragem do que, na verdade, ali preparo. Exato. E aí eu posso falar que um dos principais desafios que eu tive na minha vida foi entender como ser um líder engajador, motivador, humano, principalmente, né? Porque a gente sabe, muitas pessoas, elas têm um comportamento que você não sabe o que ela está passando. E você ter a empatia de tentar se colocar no lugar dela, tentar entender as dores dela, que talvez para você, o que ela vive, pode ser um mimimi, como o mercado fala. Mas para ela não é. Para você não faz sentido, né? Exato. Mas para ela... Para ela não é um mimimi, é um negócio muito grande que ela não consegue suportar. Uhum. Então você conseguir equilibrar isso como um líder, né? E entender como que você faz esse meio de campo para tirar o melhor proveito das pessoas que estão junto com você, tanto subordinados ou ao seu lado, cara, isso é um grande desafio. Cara. Você assumir uma posição de liderança e falar, agora eu vou linkar isso que eu aprendi, tem técnicas, mas também você se coloca como um ser humano ali, como que você gostaria que a pessoa te tratasse. E o segundo, agora com o meu conhecimento técnico que eu tive a oportunidade dentro da Tereos de passar por várias áreas, e a Tereos realmente é uma escola, empresa fenomenal, não tenho um A para reclamar da empresa, é show de bola trabalhar lá. E assim, cara, foi uma escola. Aí eu juntei isso, falei, agora tenho a fórmula mágica? Não tenho, mas eu estou conseguindo superar muito bem esse desafio de alinhar técnico com pessoas e conseguir ser um bom líder, né? Eu acredito que eu venho fazendo um papel de liderança fantástico com o time, porque baixas dentro do meu time de TI, que deixou desses 3 anos, que deixou a Coplana, foi uma pessoa que não viu que a transformação para ele não estava fazendo sentido, ele não queria. Beleza. E ok. Foi para outra empresa. O resto, todo mundo super engajado, comprometido e teve um dos colaboradores numa dos eventos que eu fiz ali dentro da Coplana, enfim, que ele me comparou como o 3º homem mais importante da vida dele. Ele é já uma pessoa, né, tem, acho que mais de 40 anos, enfim. Cara, eu fiquei super feliz, porque ele me comparou com um dos gestores que ele teve no passado, com o pai dele e com uma outra pessoa que tinha também uma figura de pai ali, né, de afeto. E as palavras que ele usou ele não tem medo do Danilo, ele tem medo de me decepcionar, né, de não atingir a expectativa de entrega que eu tenho com ele. E, cara, eu achei isso fantástico nas palavras dele. Cara, que foda, é muito legal isso. Que me mostrou que, cara, o meu propósito, superação de desafio, eu estou conseguindo atingir. Que é realmente conseguir ser um bom líder e fazer a transformação na vida das pessoas. Legal. Trabalhe comigo e não para comigo, né? Exato. Legal jamais. Isso. Muito bom. Assim, logo que você começou, depois de um tempo, vocês estavam negociando dentro dessa transformação que você estava fazendo. Eu lembro que vocês fecharam o pacote HIT todo, tanto com a plataforma de monitoramento como parte do serviço de operações. E vocês, eu lembro de comentar com o meu time comercial que vocês fizeram um processo de avaliação bastante longo. E eu queria entender um pouco, nesse processo de avaliação, o que você levou em conta? Como é que essa solução nossa impactaria o teu time? Por que você escolheu o HIT, afinal de contas, né, para controle da sua operação com a nossa plataforma de monitoramento?
e os nossos serviços de operações. Que problemas, na verdade, você queria resolver? Você estava querendo encaixar em alguma situação como essa que você colocou agora, para não causar grandes impactos? Explica um pouco isso para mim, que eu fiquei bastante curioso. Beleza. Bom, primeiro ponto, como eu mencionei, a área de TI ela não estava tão madura o suficiente. Quando eu comecei a falar de NOC, falar de gestão de eventos, a galera... Hã? O que é isso? O que é isso? Aí eu, né... atuando como um líder, professor também, fui explicando conceitos para a galera, mostrando. E aí, só que o time não estava estruturado ainda. Então, como que eu coloco uma plataforma com um time que ainda não está maduro e não tem um braço ali para me ajudar? E aí eu falei, cara, por que demorou um pouco mais que o comum? O orçamento já estava aprovado, o problema era... a questão do profissional que ia ser um braço direito para me ajudar ali a fazer o negócio acontecer. Porque eu não tinha só a área de operação, eu não tenho só a área de operação, eu tenho a área de projetos, eu tenho a área de governança, que, como eu falei, a estrutura organizacional da TI foi composta em pilares. Então, quais são os pilares? Operação e serviço de TI, BRM, que é a área de parceiros de negócios de TI, representa a TI com os negócios, a área de governança de TI, a excelência de TI, e a área de arquitetura e solução. Então, falei, cara, eu tenho mais um monte de coisa. Se eu pegar essa caixinha para gerenciar, e eu sei que não é tão simples, ter que levantar itens de configuração, entrar lá nos servidores, aí depois fazer a calibragem do que a gente vai colocar como ativo para monitoramento. Depois, além disso, entender qual é o impacto disso aqui para a minha operação, que aí se esse, sei lá, switch sair fora, quem eu tenho que comunicar na minha área de negócio, enfim, os impactos que vão acontecer. Eu falei, cara, não dá. E aí eu trouxe o Maico para trabalhar comigo, eu fiz uma análise interna e eu falei, cara, pronto para assumir uma posição de gestão de operações, não tem ninguém dentro do time ainda. Hoje já temos, mas ainda não. Então, eu tenho que trazer uma pessoa que trabalhou comigo na Tereos e eu estava desenvolvendo ele lá na Tereos para assumir uma posição de liderança. E eu falei, cara, eu vou continuar o trabalho com o Maico. Ele já estava pronto, inclusive a plataforma na época de monitoramento da Tereos foi eu e ele que havia feito a implementação. Falei, e ele já tem experiência com isso, então é mais um ponto. E aí eu fiz a oferta para ele, ele aceitou, e aí foi quando a gente começou a acelerar esse processo. Eu falei, cara, tem a HIT, gostei pra caramba da plataforma, na época, na Tereos, vocês acabaram não entrando, né? Tínhamos uma parte, né? Uma Isso. parte ali da parte de banco de dados. Né? Virtualização, sistemas operacionais. Isso. Eles possuem a plataforma, possuem serviços nossos nesse contexto. Dessa caixinha. E aí, mas de todo o restante, a gente acabou fechando com uma outra empresa na época. E aí foi quando eu conheci um pouquinho mais a fundo da plataforma do HIT. Falei, cara, bacana, animal. Aí, enfim, falei, Maico, precisamos fazer agora a gente precisa fazer a gestão de eventos aqui da Coplana. E precisa ter um corpo técnico alinhado para suportar também a gente aqui. Porque direto o nosso banco está com problema, firewall, tal, nananã. Então, cara, vamos movimentar, vamos evoluir. E aí foi quando a gente começou a levantar no mercado quais eram as plataformas. Então a HIT foi uma indicação minha, né, porque eu conhecia aqui, e eu falei, Maico, busca no mercado, até porque o processo de suprimentos dentro de qualquer empresa exige que você faça esse comparativo. Porém, é o que a gente estava falando aqui no começo, comprar tecnologia não é a mesma coisa que comprar parafuso, tem inteligência. E é isso que a gente, como corpo técnico, como TI, precisa avaliar antes de fazer a contratação de uma plataforma ou qualquer outra coisa do tipo. E a gente olhou no mercado, comparamos a HIT com mais 2 ou 3 plataformas, não me lembro aqui certinho, e a HIT ela ganhou em todos os pontos que a gente avaliou. Então, questão de layout,
as questões do que vocês forneciam como funções para monitoramento. E enfim, toda a parte técnica, a questão da escala de vocês, comunicação. Foram vários itens avaliados. E a gente chegou vocês não eram os mais baratos. Tá? Tinha solução mais barata, mas vocês não eram. E é aquilo que eu falei, não é contratar parafuso. Parafuso você tem de todo valor. Né? E aqui é inteligência. E aí a gente falou, não, a HIT tem tudo que a gente precisa na nossa matriz de avaliação. Então, a nossa decisão é seguir com a HIT. E aí foi que a gente fez a contratação. Então, fala um pouquinho para o pessoal que não conhece muito as nossas soluções. Lá na HIT nós temos 2 soluções. A primeira são os serviços de operações de TI, que para que esses serviços eles pudessem ter uma entrega de valor melhor para o mercado, nós investimos muito em processos e metodologias, igual você fez quando você chegou na Coplana. Né? Então, você está falando muito de HDI, você está falando aí bastante de ITIL. Nós contratamos o Helpdesk Institute para nos ajudar a implementar os processos de ITIL dentro da empresa, não como uma forma para a gente poder vender isso para o mercado, mas como uma forma de nós entregarmos mais valor para o nosso cliente, igual você está colocando agora. Isso vem imbuído de uma série de coisas bastante legais, mas vem muito forte na área de processos, né, que ajuda o nosso time técnico a ter um relacionamento melhor com o nosso cliente, sabe melhor o que faz no dia a dia. Né? Então, isso é bastante importante na entrega dos nossos serviços de operações. E com relação à plataforma, a plataforma HIT é uma plataforma que nós estamos desenvolvendo ela já há algum tempo. E é uma plataforma de monitoramento, gestão e governança para a área de TI. E nós entendemos que o HIT hoje, por essa interface, uma grande parceria com os nossos clientes, a gente tem uma escutativa muito grande. E nesta parceria que nós temos com os nossos clientes, nós entendemos muito ali da situação problema, o que está acontecendo, para que a gente possa produzir a solução daquele problema. Eu vou falar um pouco, por exemplo, o módulo de links que nós temos dentro do HIT hoje. Não é um módulo de link que simplesmente ele vai lá e olha para o link para ver se ele está up ou está down. Mas é um módulo de link que ele te entrega uma série de avaliações, ele te mostra SLA com a operadora, ele te mostra jitter, ele te mostra latência, perda de pacote, ele faz... Até desconto, né? Quando o link não está 100%, gera lá, você pode cobrar isso aqui do seu fornecedor. Né? Na verdade, a gente faz isso que a gente mostra que se o SLA da operadora ele não está sendo cumprido, a gente faz ali um cálculo de possível desconto que você pode... apresentar para a sua operadora, não que aquilo é verdade, mas você pode apresentar. Né? E ali você pode até fazer comparativo de serviços entre operadoras, porque muitas vezes, como por exemplo, vocês possuem muitas lojas, devem ter abordagens diferentes de operadoras, às vezes para alta disponibilidade, ou outra coisa assim. Né? Hoje a gente fez um projeto de redesign One que ficou fantástico. Legal. 2 links em cada unidade, com redundância, backbones diferentes. E tudo quem está gerenciando é a plataforma da HIT. Então, legal isso. E para você ver, esse desafio, né, depois veio o desafio de você monitorar tráfego, depois veio o desafio até de você dar uma olhada, fazer monitoramento de BGP com o HIT. Todo esse desafio ele veio de escutativa com os nossos clientes, né, e tudo as ideias que eu estou falando aqui para você dessa questão do desconto não foi coisas que nós... pensamos lá no HIT, mas foi sim devido a essa escutativa, dessa parceria grande que nós temos com os nossos clientes. E foi esse um diferencial também que a gente avaliou. As outras empresas, será que iria escutar a Coplana para poder fazer uma evolução do seu produto? A HIT, ela escuta a Coplana e essas evoluções que a HIT vem entregando para a gente lá, eu tenho certeza que pode ser comercializado ou ajudar várias empresas que a HIT já entrega as suas soluções. Por tudo que você colocou aqui, quem está nos assistindo já pode interpretar que a maturidade da TI na Coplana é uma maturidade, né, não sei se pode dizer altíssima, mas é alta, né, uma maturidade interessante. Hoje está um pouquinho bem melhor. Bem melhor, que bom, legal. A gente está falando de maturidade, a gente está falando de evolução, né? Falando no próprio HIT.
o mercado de TI ele muda numa velocidade assustadora. Talvez seja aí a área que tem as maiores mudanças com uma velocidade muito grande. E como é que você lida com isso, no seu dia a dia? Cara, não tem segredo, é ficar antenado. Porque a gente está... Enquanto estamos aqui, gravando esse podcast, né? Eu tenho certeza que tem algum evento de tecnologia rolando aí, trazendo alguma inovação. Esses dias meu CEO foi para um evento, né, focado numa parte de tecnologia. Cara, começou a falar de comunicação de ondas dos televisores, que vai linkar várias outras coisas. Parece que até em tráfego de dados vai passar pelas ondas de televisão, que geram uns hertz aí que... Cara, eu não vi muito na íntegra isso, mas parece que foi até a CEO da Microsoft que estava fazendo esses testes, esses pilotos dentro da Microsoft. Então, assim, cara, é uma surpresa a cada dia. Tem coisa que vai para frente, tem coisa que não vai. Quando saiu aquele negócio, passar a energia, passar a internet pela energia. Via transmissão de energia, né? Isso não foi para frente, né? Não evoluiu. Né? A gente não tem casos de sucesso disso, mas sabe que teve um teste lá atrás, que houve alguns comentários. E um mercado de TI é isso. Sempre tem gente pensando em inovação. Mas para pensar em inovação, né, a gente precisa filtrar o que realmente faz sentido ou o que é aquilo que a gente não vai conseguir evoluir. O que é só barulho. Que é só barulho, momento, né? Exatamente. Quando começaram a falar do metaverso, que a gente vai não sei o que, tá multipresente. Calma, não é isso, que vai sair um holoforte daqui, a gente vai estar em vários... Cara, tem um monte de câmeras que é necessário, vários recursos técnicos de infraestrutura, sistemas. Então não é tão simples assim. E essa questão de se manter antenado, né, seja por eventos, tanto presenciais como virtuais, olhar o que os nossos amigos estão fazendo, né? Então, me fala aí, quais são os seus projetos classificados como inovação, como transformação? E aí é trocar essa figurinha no mercado. Então, eu estou em grupos de WhatsApp de vários heads de TI, no mínimo uns 2 ou 3 grupos aqui. E aí, cara, a gente troca figurinha ali, eu escuto o que eles estão falando, vejo o que faz sentido ou não. Então, assim, hoje no mercado, é assim que eu acho que a maioria das pessoas de TI, ela começa a se manter antenada aí conforme as evoluções e inovações que vêm surgindo. Eu olho muito as notícias do LinkedIn, alguns canais que eu sigo também de tecnologia dentro do LinkedIn ali, páginas, né, que vai postando coisas inovadoras. O IT Fórum é um ótimo canal também para a gente poder, da IT Media, né, para a gente poder se balizar quais são as estratégias ligadas à inovação que as empresas vêm fazendo. Então, são esses métodos. Já que você tocou nesse assunto, eu ia falar sobre isso um pouquinho mais para frente, mas você falou que esses grupos, né, que você participa de eventos e você tem grupos, até tem um grupo que a gente está junto aí no WhatsApp, Uhum. e que é um grupo da área de TI, e você falou que esses eventos te ajudam, né, no dia a dia, te ajudam a acompanhar tendências tecnológicas, a tomar decisões e assim você se mantém atualizado. Bacana isso, então eu ia falar isso um pouquinho mais para frente, eu vou falar agora. Vou dar um spoiler aqui. Você já participou do nosso evento, que é o IT Conference, né, que neste ano ele completa... Fenomenal. Ele completa... É legal, a IT Conference é um evento para falar de tecnologia bastante interessante. E este ano ele completa 9 anos, é a 9ª edição. Mas ele vai ser um pouquinho diferente. Nós unimos esforços aí com o Rio Preto Tech Summit. E o Rio Preto Tech Summit ele é um evento da APET, que é a nossa associação aqui em São José do Rio Preto e região, que é a Associação dos Profissionais e Empresas de TI.
E neste ano nós faremos juntos. E você já está convidadíssimo aí para nos prestigiar. E é o evento vai ser um evento bastante interessante. Convite aceito, viu? Onde eu assino? E aí, para você que está nos assistindo e quer saber um pouquinho mais sobre o Rio Preto Tech Summit, é só acessar o site do evento. Rio Preto Tech Summit é www.rpts.com.br e tem todas as informações lá. Só repetindo para você, www.rptechsummitrpts.com.br. Cara, vou voltar lá na nossa pergunta anterior, né? Que você como um líder aí, que você procura equilibrar o seu dia a dia, aquilo que você faz, mas sempre com um olho no futuro, né? Porque apesar de você falar, né, você mencionou aí sobre o metaverso, tem algumas tecnologias que elas aparecem, ela faz um buzz grande no mercado, mas ela vai entrar naquela grande curva hype, vai começar a ficar um pouco mais madura, enfim, lá na frente ela pode vir, né, ou modificada ou mais fortificada de alguma forma, mas ela vem, né, e acaba se posicionando dentro do mercado. E aí você tem que ter um equilíbrio lá dentro da sua empresa, imagino eu, né, com a sua operação diária, né, de manter, né, todas essas áreas que você mencionou aqui, mas nessa constante busca por inovação, porque de repente pode surgir ali uma tecnologia que aplicada, né, ao mercado em que a sua empresa atua, pode fazer uma grande transformação para o negócio ou trazer uma grande ali, né, assim, uma grande oportunidade. Eu vejo que ciclos tecnológicos eles impactam muito modelos de negócio, né? Então, como é que é o seu dia a dia olhando para isso, né? Como é que você fica, de certa forma, olhando aquilo que acontece em todo o seu dia a dia, mas também buscando esse exercício aí de futurologia, vamos falar dessa forma? Cara, o que eu acredito, eu acho que não tem uma fórmula mágica. Tudo é pautado com pessoas. Estrutura organizacional. Então, não adianta eu começar a falar, tem que fazer o arroz com feijão, tal. Mas esse arroz com feijão, a gente precisa prever o que pode vir para o futuro. Então, vamos falar de infraestrutura. A gente está num projeto lá de revitalização da nossa rede. Tá, mas aí eu vou fazer a revitalização, trocar 6 por meia dúzia? Não. Por quê? Eu tenho que pensar que, no futuro, se eu já estou investindo, eu vou ter um acréscimo de processamento de dados ali interno dentro da minha rede para o futuro, para suportar isso. E aí, para olhar quais são os equipamentos adequados para suportar essa operação. O que eu posso ter no futuro? Posso ter IoT, RFID, WMS, enfim, que não são coisas de inovação, mas que consome dados. Posso ter TA, tecnologia da automação. Então, essa revitalização você tem que ter em mente o que eu tenho, o que eu vou ter, e aí o que eu posso ter a mais que hoje a gente não está falando. E aí, quando você começa a ter essa visão holística de planejamento, aí você fala, cara, beleza, agora o foco é arroz com feijão. Toda a base de inovação, de transformação, a gente precisa ter consolidado a sua base, né? Então, infraestrutura tem que estar funcionando perfeitamente, que é a rede, o Wi-Fi, tem que estar funcionando os links de internet, tem que ter uma plataforma para fazer monitoramento, eu tenho que ter segurança de perímetro, eu tenho que ter os firewalls, eu tenho que ter uma plataforma pensando, as pessoas hoje tem muito notebook, vai para fora, então pensando em segurança, uma ferramenta de CIA, né, para ela carregar essa política de uso de internet fora para os equipamentos da empresa. Então, eu tenho que começar a prever tudo isso. E aí, onde que a gente pode, de fato, focar aqui em inovação, né, em transformação? Eu costumo dizer que a metodologia de MVP, o conceito de MVP, produto mínimo viável, é super importante. E aí você ter pessoas específicas no seu time multidisciplinar olhando para isso, eu acho que é aí que está o X da questão. Então, se você coloca pessoas multidisciplinar, treina elas para trabalhar num conceito MVP e sai fazendo mapeamento, entender negócio e fazer mapeamento de requisitos e começar um protótipo para ver se aquilo
aquela dor, ela, primeiro, se já tem no mercado algo assim, não faz sentido desenvolver, porque a gente quer ser ágil. Segundo, no mercado está muito caro, será que faz sentido desenvolver? Aí beleza. E terceiro, é olhar, beleza, não tem nada, vamos ser inovador, vamos fazer um protótipo. E aí é quando a gente começa, de fato, a colocar em prova a inovação, olhando para o futuro e falar, cara, eu tenho essa dor, hoje é muito operacional, eu tenho isso aqui, não tem no mercado, e aí eu começo a fazer benchmarks com outras empresas, fazer relacionamento, trazer isso para dentro de casa e entregar um produto. Entregar um produto para a empresa que a gente está. Né? Então, acho que eu acredito que é o modelo que funciona e que a gente vem fazendo dentro da Coplana. Agora, assim, olhando aí essas grandes ondas tecnológicas, na sua opinião, né, quais são as tendências para os próximos anos, as tendências tecnológicas mais relevantes e como é que ela vai impactar? Agora, olhando para o profissional, não para as empresas, mas para os profissionais da área de TI, como é que essas tendências tecnológicas podem impactar a vida dessas pessoas? Eu vi uma reportagem aí que uma empresa indiana desligou 60% do seu quadro de funcionários devido a uma tendência tecnológica que é o ChatGPT. Ou as linguagens generativas, né? Exato. Era um time, era uma empresa de suporte, né, um service desk que suportava operações de sistemas, enfim, é uma empresa, né? E aí eles aplicaram o ChatGPT para poder fazer as automações de atendimento dessa galera. Então o corpo, o quadro de funcionários que eu não lembro os números, mas reduziu, né, ficou com 40%, então foi reduzido 60% do quadro, muita coisa. Vai funcionar? Não sei, eu não sei como é que está, eu não vi a evolução. Mas acredito que vai ter inovações, sim, relacionados a automações. Então o RPA foi um boom que veio para robotizar e tal. E eu acho que ChatGPT é uma tendência para complementar as questões do RPA. Ainda tem muito para evoluir nessa questão de multiverso. Eu acho que faz sentido algumas coisas, outras eu acho que é mais barulho que fala sobre o multiverso, mas eu acredito muito que tem que ter até cuidado com essas questões de linguagem, né, aprendendo sobre outras linguagens, que daqui a pouco a gente começa a ter o Skynet aqui, né? Mas é bem bacana o que o pessoal vem fazendo. Essa questão só da redução de custo, você tem que ter cuidado. Será que é uma redução inteligente ou será que foi burra? Eu não sei como é que está o resultado hoje da empresa que tomou essa decisão. Eu não vi. Eu olhando para o ChatGPT e para a maturidade que temos dentro da Coplana, eu não tomaria essa decisão. Pessoas ainda, na minha opinião, não, pelo menos as técnicas. Talvez isso seja um viés muito específico ali do negócio daquela empresa naquele momento, né? A gente sabe hoje, né, que como TI muda muito, né, existe aí muda muito, tem grandes evoluções, né, e a tecnologia vem encurtando os ciclos tecnológicos, né, cada vez mais. E tem um termo que a gente conhece no mercado que é o lifelong learning, quer dizer, o aprendizado de toda a vida. E agora, falando de você, né, como é que você mantém aí o seu conhecimento atualizado nessas constantes mudanças tecnológicas? Você, além de participar desses lugares, você tem um outro ritual, tipo, olha, eu reservo aos sábados de manhã para eu estudar, eu divido isso em tendências tecnológicas, em processos, aprendizado para gestão de pessoas. Você tem algum ritual? Você é bem organizado nesse sentido? Cara, já fui mais organizado, né? Já fui mais dedicado, focado em reservar horários do meu tempo, né, para estudo. Porém, quando você tem um bebê pequeno em casa, né, tá fazendo 1 ano hoje. O plano tem que ser revisto o tempo todo, aí né? Você fala, peraí, deixa eu aplicar o PDCA do PDCA do PDCA.
Ó, eu planejei sábado 2 horas para estudar, não deu. Vou passar pro domingo. Ah, não deu. Vou passar então para segunda-feira, 11 horas da manhã. Então eu procuro ter agendas no meu horário de trabalho para alguns assuntos específicos. Mas qual é o meu principal meio para me manter atualizado? Eu contrato pessoas jovens também. Então a molecada tá voando, cara. Essa molecada, dentro do meu time lá de TI lá, tem meninos novos, tem pessoas mais velhas. E, cara, um complementa o outro. Um traz experiência, o outro traz inovação. E aí eles começam a falar de termos que eu falo, opa, O que é isso? o que é isso aí? Deixa eu entender. Então, eu aprendo com o meu time também. Eu acho que esse é o ponto. E aí, o que a gente fez na Coplana? Falei, cara, eu preciso entregar uma plataforma para essa galera se desenvolver também. Né? Tipo, tá falando de tal coisa. Cara, beleza, tem o conhecimento para fazer? Vamos aprofundar nisso. Então, a gente foi lá e fez uma parceria com a Udemy, contratou o Udemy Corpore, né, o Business. Então, toda a TI tem acesso à plataforma e a gente criou trilhas, segregado por pilares. Então, o pilar de BRM, quais são as trilhas de aprendizado que a gente vai ter durante o ano? Então, a gente faz um planejamento para o ano do que a gente precisa estudar. E aí você escolhe a ordem que você quiser daqueles cursos que estão na sua trilha. Então a gente veio fazendo isso e aí o Udemy, ele te dá uns indicadores de quem está acessando a plataforma, quantas horas já foram investidas em estudo, quais foram os cursos. Cara, é fantástico. E aí é o que a gente vem trabalhando, né, dessa forma. Então, primeiro, pessoas novas, complementando com experiência de pessoas mais velhas, plataforma, e aí é a organização. Olha, eu vou emendar 3 perguntas aqui para você. Já que você falou de contratar gente nova, e mesclar isso com a galera já um pouco mais experiente, tem o hard skill, que é o conhecimento técnico que o pessoal coloca no mercado, mas tem a parte soft skill, ou outros profissionais do mercado preferem falar de people skills. Quais são o que você entende, que você está contratando hoje, avaliando hoje para contratar na Coplana? Quais você entende que serão essenciais para um futuro médio, aí 2, 3 anos? E como você contrata uma galera nova, quais são os principais insights ali ou recomendações que você dá para essa galerinha um pouco mais nova? Eu fiz 3 perguntas em uma só para você. Dá para a gente responder de uma única forma. Eu acho que o principal soft skill que a gente precisa ter nesse momento e que vai continuar para a vida toda, para a galera, principalmente para a galera que trabalha em TI, é a adaptabilidade. Se a pessoa for resistência à mudança, ela já está na profissão errada. Vai fazer outra coisa, menos TI. Se você não se adaptar todo dia, cara, desculpa, se você não tiver esse soft skill, lógico que tudo é desenvolvido. Né? Quando eu assumia o time de TI, tinha pessoas que eram totalmente resistentes à mudança. Uhum. E tudo é você mostrar o motivo. Por que a gente tem que se adaptar? Então, para mim, esse é o principal soft skill que a galera de TI precisa ter. E aí, o que eu olho muito para contratar? Cara, comprometimento. Se a pessoa ela tem um bom raciocínio lógico, porque é TI. Então, eu não estou perguntando se você sabe desenvolver em Python. Me conta quais foram os seus desafios em desenvolvimento, em código. E aí a gente já sabe se o cara tem um raciocínio lógico ou não. Ele vai contando a experiência dele ali e a gente vai ver. Cara, tecnologia, hard skill, qualquer pessoa consegue aprender. De verdade. Eu não desligo ninguém por competências técnicas. Eu desligo as pessoas por competências comportamentais. Esse é o principal ponto. Isso é uma situação que vem se transformando dentro das empresas. As empresas estão, eu vejo muito as empresas se preocuparem com essa questão do people skill ou do soft skill nas suas contratações, porque se a gente olhasse um pouquinho mais para trás, a grande verdade era que a grande maioria contratava por conhecimento técnico e fazia a demissão por comportamentos, né? Mas aí, você não deixou aí
o insight aí para a galera nova, né? Qual o principal insight ou recomendação que você daria para eles com toda essa experiência que você tem? O primeiro ponto, tendo um sobrinho de 19 anos que, né, tio, quero isso, tio, agora aquilo, sabe? Não tem ainda aquela experiência, aquele foco, e vendo a galerinha nova também, né, que a gente contrata, meninos ali de 18, 19, 20 anos, e aí você fala, cara, o que o pessoal, eles possuem hoje? Muita ansiedade, né? Principalmente os que sabem que são talentosos. Eles têm uma ansiedade gigante de fazer uma coisa nova a cada dia, ou de subir posições e, enfim. Eu acho que um ponto que eu posso deixar aqui de contribuição, e eu acho que vai muito de acordo com as fases de idade, milênio, geração X, as gerações, né? Que hoje essa galera nova nasceu tudo na geração, na pegada tecnológica, né? O que eu poderia deixar cara, observa, olha as pessoas mais experientes, escuta essas pessoas mais experientes. Eu mesmo, meu pai, ele não tem formação superior, mas ele me falava, ele tem um ensino médio, ele me falava de coisas que eu queria trazer para, né? Quero trazer isso, quero trazer aquilo, né? Aqui para dentro de casa, quero fazer isso. Ele pegava e falava assim, Danilo, eu acho que não é uma boa. Eu acho que você não deveria fazer isso, tal. Mas o que meu pai tinha? Ele não tinha conhecimento daquilo que eu estava falando. Ele tinha experiência de vida. E é isso que eu falo, que eu gostaria de trazer aqui para essa geração nova. Escute as pessoas mais experientes e reflita, faça uma reflexão. Será que faz sentido o que ele está trazendo aqui como experiência, como uma orientação? Ou será que ele está querendo só me bloquear? Que muitas vezes não é isso. Ele já tem uma vivência, uma visão holística que pode sim dar um problema. Bom, acho que unir todas essas gerações, né, dentro da área de TI e hoje, né, ter a TI trabalhando para o negócio, lá na Coplana esse relacionamento, né, da TI com as áreas de negócio, você é o principal fomentador. Esse relacionamento hoje, ele ocorre de forma natural? Como que isso acontece lá no dia a dia? Sim, hoje eu tenho um CEO, ele está na companhia, eu acho que tem uns 4, 5 meses, né? Eu reporto direto a ele, e a gente tem um relacionamento muito próximo, e ele tem uma pegada muito de inovação. Então, a TI hoje ela é vista como uma parceira de transformação, né? Então a gente está muito ligado às áreas de negócio, até mesmo porque faz parte do nosso plano estratégico, estar mais próximo dos negócios e fomentar implantação de metodologias, implementação de novas plataformas. Então, tudo tem que estar envolvido. Se tem tecnologia, a TI tem que estar envolvida. Não é para burocratizar, mas é para trazer o melhor para eles. Entendeu? Então, é dessa forma que a gente vem trazendo esse apoio da alta liderança, é fundamental para que isso aconteça dentro da Coplana. Pô, legal. Danilo, cara, foi sensacional o bate-papo aqui contigo. Gostei demais. A gente transitou aí por carreira, profissionais, cultura, transformação digital. Foi bem legal, cara. A transformação da TI como ali um braço estratégico, ali uma operação estratégica para o negócio. Muito bacana esse nosso bate-papo aqui. Agora, se a galera quiser te encontrar aí, como é que eles te acham nas redes sociais? Bom, a rede profissional que eu utilizo é o LinkedIn, né? Danilo P. Marcal. É só digitar lá que você vai me achar, o Danilo Pantaleão Marçal. E no Instagram, ele é fechado, mas estou pensando em movimentar ele ali, ter uma pegada mais tech, mas é o DP Marcal, né? Então também Danilo P. Marcal ali, você vai conseguir me achar. Bom, bacana. Pessoal, chegamos aí mais ao final de um
HitCast. Danilo, brigadão aí pelo bate-papo, né? Quero agradecer a você pela disponibilidade, por estar até aqui. Agradecer o time da Coplana, né, pela sua participação aqui conosco. Quero agradecer ao time HIT, que faz, né, o HitCast acontecer. Você que está nos assistindo, né, curta os nossos vídeos lá no YouTube, se inscreva no nosso canal, nos ouça, né, e nos siga no Spotify e também nos acompanhe nas redes sociais. Esse foi mais um episódio do HitCast. Espero que você tenha gostado. Um forte abraço e até mais.